Olá pessoal, eu sou Flank Ataídes do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a seção do conteúdo na plataforma do YouTube. E quanto mais likes ou inscrições no canal, mais a possibilidade de outras pessoas terem acesso ao conteúdo, né, e contribuirmos assim para o combate às políticas fascistas e às políticas que estão empobrecendo a classe trabalhadora no país como um todo, tá? Me permita fazer hoje uma análise que demandou algum tempo de pesquisa, né, algum tempo de estudo, sobre as ações do governo esse ano, as ações, os ministros, as ações dos ministros mais polêmicos do governo Bolsonaro, né, o que fizeram esse ano. Vamos começar pelo ministro da Economia, né? Primeiro que a economia englobou, inclusive, o Ministério do Trabalho, né? Então, a economia subordinou os trabalhadores ao poder econômico do capital, tá? Isso é um fato. E aí, né, foi extinto o Ministério do Trabalho, que era o ministério que protegia quem? A classe trabalhadora. Por quê? A, a luta entre o capital e o trabalho, né, é sempre ganha pelo capital. Por quê? Porque o capital tem um poder não só de união, como a união de persuasão pelo poder do capital e a dependência do trabalhador, que só tem a sua força de trabalho. Mas vamos lá. O Paulo Guedes, e aí me permita ler o que eu escrevi, muita coisa que eu lembro, que eu pesquisei, né? Ele acabou de destruir o restante dos direitos dos trabalhadores, né? Destruiu como? É, o direito dos trabalhadores e a aposentadoria dos mais pobres com a reforma da Previdência, né? Porque 40 anos contribuindo, né, ininterruptamente, é quase impossível, né? A não ser que você tenha um vínculo de trabalho estável. Se não tem, não consegue, tá bom? Vamos lá. Ele vai piorar a reforma trabalhista como? Né? Ele vai diminuir as relações, ele vai contrabalancear as relações de força entre o capital e o empresário, né, com as medidas, por exemplo, ó, vai legalizar o sábado e domingo como hora de trabalho normal. Antes se remunerava com hora extra, agora não. Né? Ele vai reduzir, né, com a criação da carteira verde e amarela, né, além de permitir o trabalho ao sábado e domingo, vai reduzir a contribuição do empresário no fundo de garantia, que antes era 8% por fundo de garantia e 8% do empregado, reduz de 2% para o empresário e 8% para o trabalhador, e ainda reduz a multa rescisória do fundo de garantia de 40% para 20%, tá? Beneficiando, é óbvio, o empresário, né? A isenção tributária, que custou 280 bilhões de renúncia fiscal, né? Que poderia ter inviabilizado a reforma da Previdência, que, segundo eles, custava um rombo de 180 bi. Mas a renúncia fiscal foi de 280, então sobraria 100 bi, não é? E não se houve geração de emprego com essas reduções de carga tributária. Vamos lá. Acabou com acidente de trabalho por percurso, né? Se o cara está indo trabalhar no percurso, ele sofreu um acidente, ou durante o trabalho em percursos ele sofreu um acidente, não será mais considerado acidente de trabalho, portanto fica fora, né, da questão do acidente de trabalho e entra para a questão de acidente comum, tá? E aí inviabiliza o quê? O acesso ao SUS, né? O acesso à Previdência, por acidente de trabalho, que garante 100% da remuneração que você ganha a partir daquele momento, tá bom? Vamos lá. Taxação de seguro-desemprego, 7% de taxação de desemprego. A primeira vez na história da humanidade que trabalhador paga imposto desempregado. Transferência de verbas do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, para quitar juros de dívida pública e também para, né, financiar o perdão das dívidas de grandes agricultores, de grandes pecuaristas. Quem são esses grandes agricultores e pecuaristas? 1% dos pecuaristas e agricultores brasileiros, que detêm 43% de toda a área plantável e de pastoreio no país. 43%, 1% só dos grandes ruralistas brasileiros. Vai permitir também, né, com as ações do governo Bolsonaro, que, por exemplo, se trabalhadores forem encontrados numa fábrica ou numa fazenda, né,
em regime análogo à escravidão, proibir a multa. Né? Primeiro fala, bichinho, não pode escravizar as pessoas, né? Porque as pessoas são seres humanos, né? Então você não pode escravizar, como se o grande ruralista ou o grande capitalista ele não soubesse que é errado, é desvirtuoso, é desumano, não é? Não tem nada a ver com atitudes de solidariedade, o trabalho análogo à escravidão de seres humanos. Antes eles poderiam ser presos, perder propriedades, etc, etc. Agora não. Agora eles só vão, né, tomar um puxãozinho de orelha. Pode fazer de novo, mas da próxima vez a gente pode dar uma multa bem risória, né? E legaliza de vez, então, o trabalho análogo à escravidão. Né? Com o aumento do dólar, o que acontece, né? Com o aumento do dólar? Ele vai piorar, né? Vai piorar o quê? O acesso do trabalhador, né, às commodities. O que é commodity? Commodities, né? Commodities é tudo aquilo que nós vendemos e que é igual em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, carne aqui é carne nos Estados Unidos, soja aqui, soja nos Estados Unidos, né? Trigo aqui, trigo nos Estados Unidos, tá? Isso é commodities, tá? Então a valorização do dólar, né, permite as exportações que não pagam tributações como INSS, IPI, etc, etc, né, porque são exportações e isso é constitucional. Mas, por outro lado, aumenta, né, o preço do produto no Brasil, porque os exportadores vão priorizar o mercado internacional e, ao mesmo tempo, né, se o mercado interno quer abastecimento, vai ter que pagar um preço muito maior, porque ao invés de eles venderem para o Brasil, abastecer o mercado nacional, né, eles vão abastecer o mercado internacional e se o mercado interno quer, vai ter que comprar quase ao mesmo preço, tá? Então, soja, né, carne, o trigo que nós compramos, né, o trigo nós compramos de fora, principalmente da Argentina, fica mais caro porque as transações comerciais são baseadas em dólar. Prejudica também até a burguesia brasileira, porque gostam de viajar para o exterior, só que com dólar alto eles vão ter que aderir a pacotes nacionais, porque o preço do dólar está muito alto. Vamos lá. O programa de privatização, né, das indústrias brasileiras. E aonde isso afeta no Brasil? Né? Primeiro, né, já privatizaram a Embraer, e que custou mais ou menos o mesmo preço da venda do Hotel Palace no Rio de Janeiro. 4 bilhões e 700 milhões o Hotel Palace, 5 bilhões a Embraer. Né? Mas em que tudo isso prejudica a privatização das estatais brasileiras, a redução da arrecadação da Receita Federal do Estado, né? O empobrecimento também do PIB do Estado, né? E se empobrece o PIB, é claro que empobrece a arrecadação, porque elas deixam de contribuir e passam a contribuir para meia dúzia de barões da elite rapineira brasileira, tá? Que começam a ganhar e só pagam, às vezes, tributo, como o dono da Van, que devia 168 bilhões e fez um acordo para pagar isso em 170 anos de dívida com a Receita Federal e o INSS. Né? Vamos lá, mais, né? Com a privatização também, né? Obviamente, há um enxugamento, né, dessas empresas, né? Enxugamento e o programa de incentivo à demissão voluntária. Por quê? Não é? Para que se demita os trabalhadores que são bem assalariados e contrate trabalhadores com menores salários. Isso prejudica também o mercado interno. Por quê? Uma vez que o poder aquisitivo da classe trabalhadora diminui, né? Obviamente o mercado interno sofre. Por quê? Porque se o cara tem menos dinheiro, ele compra menos. Se ele compra menos, a economia começa a patinar, né? O comércio não vende porque o trabalhador está empobrecido no seu poder econômico, e aí também vai gerar um efeito cadeia até a industrialização, né? A indústria não vende porque o comércio, a indústria não vende para o comércio porque o comércio não vende, né? E vira um ciclo vicioso, né? Porque não só demitiu trabalhadores que ganham bem, como trocou por trabalhadores que ganham menos, e ainda colocam trabalhadores para fazer 2 ou 3 funções. Eu já vi esse filme na COSIPA, na CSN, na época de FHC. Vamos lá. Ataque ao funcionalismo público, né?
O ataque ao funcionalismo público já é o princípio da quebra da estabilidade. Por exemplo, o funcionário público que tem 3 anos, né? Eu sou funcionário público e a gente passa por 3 anos de avaliações, né? Para poder chegar no terceiro ano você ter estabilidade de emprego. Né? A estabilidade passa a ser de 10 anos, 3 anos como trainee e mais 7 anos de avaliação de estabilidade. O que permite isso? O serviço público passa a não ser público e sim de um prefeito, de um governador, por quê? Se você, por exemplo, que tem a liberdade de manifestação política, de pensamento, etc., né, você se manifesta contra um candidato a prefeito que não é o prefeito que ganhou, o funcionário público vai poder ser demitido. Então passa a ser um cabide de emprego de prefeitos, governadores do serviço público pago com dinheiro do povo, que não vai ser chamado para tomar essas decisões. A estabilidade do funcionalismo público é justamente para proteger que o funcionário público até denuncie as más atitudes de um governo. Tá bom? Vamos lá. A submissão, que eu já falei, né? Por fim, as medidas de submissão aos Estados Unidos, que eu já citei na live anterior, não preciso falar. E, por fim, né, as atitudes do Paulo Guedes, né, com essa pressão dos Estados Unidos, né, a recolocação de taxas na exportação do aço e do alumínio, o ministro Paulo Guedes ele anunciou que ele pode queimar 100 bilhões de reservas cambiais, né? Reservas cambiais que os bolsonaristas, tá vendo? Ele pode queimar 100 bilhões de reserva, mas quem fez essas reservas cambiais foi o governo Lula. Né? Como é que então o PT quebrou o Brasil se o PT deixou 600 bilhões de dólares em reservas cambiais? É uma coisa para a gente se admitir, né? A gente pensar, tá vendendo reservas cambiais? E o que é reservas cambiais? É o que garante, né, a estabilidade da moeda brasileira, né, e que garante a emissão de papel moeda para o país. Sem a quantidade de dólar, né, como reserva cambial, o Brasil não pode emitir papel moeda, porque senão só se torna um papel sem valor nenhum, sem um peso do dólar, como âncora dessa moeda. Tá? E não só isso, né? Não permite o Brasil se proteger contra grandes crises internacionais, né? E essa não é uma grande crise internacional, por quê? Essa supervalorização do dólar é artificial para poder agradar os grandes ruralistas, né? Que vai ter que voltar atrás, porque senão vai desagradar, né? O que resta da empresa nacional, principalmente na parte da produção do alumínio e do petróleo. Vamos lá. E aí vamos falar do próximo ministro da Educação. Né? Primeiro veio o Vélez, né? O Vélez que diz que brasileiro era canibal, né? Que quando viajava para o exterior roubava tudo, né? Inclusive roubava coisas dentro do próprio avião. Né? Depois Vélez diz que foi coautor de uma obra junto com Alex de Tocqueville, que escreveu Democracia na América, né? E que ali ele inicia a filosofia do contrato, da pregação da desobediência civil. Só que Alex de Tocqueville morreu em 1859. Né? Como é que ele pode pregar, né, dizer que é coautor de um livro com um cara que morreu há mais de 150 anos atrás, né? A não ser que ele tenha sido vampiro. Logo depois ele foi demitido, porque queria que o povo rezasse o hino e que falasse a frase do Bolsonaro na campanha, e aí ele acabou sendo demitido e veio Abraham Weintraub, né? Que é contra a universidade públicas, porque a universidade pública é um antro de maconheiro, de produtor de metanfetamina, né? Ele está desqualificando a universidade pública para poder privatizá-las, e aí vai dizer que elas são boas, tá? Diz que a universidade pública não produz ciência. O ano passado, das 20 universidades que no Brasil que produziram pesquisa, 15 são federais e 5 são estaduais. Nenhuma estatal. Aliás, nenhuma privada. Nem a Mackenzie, nem as grandes universidades. Todas as universidades públicas federais produzem ciência e tecnologia, ciência e investimento à ciência. Tá bom? Vamos lá. Atacou também, né, vive atacando o professorado brasileiro ao invés de investir em educação de qualidade, crítica, reflexiva e valorização do professorado brasileiro. Por quê? Sem educação, sem professor, não existe nação. Não existe nação em lugar nenhum se não houver educação. Mas ele ataca, né, sobre o fetichismo ideológico de que as universidades são antrocomunistas, marxistas,
né? Mas o pior é que o pensamento da elite econômica brasileira, que veio das universidades públicas federais, são pensamentos, né, de direitistas e de liberalistas, neoliberais e liberais assumidos, tá bom? Vamos lá. Né? E fala muito da subversão, de comunismo, né? De balbúrdia, tudo frases da ditadura militar. Vamos lá. O ministro da Cultura. O ministro da Cultura odeia a cultura ao ponto de ofender a maior dama do teatro brasileiro, Fernanda Montenegro, e o maior compositor vivo, que inclusive ganhou o Prêmio Camões, né? O ano passado tinha sido Raduan Nassar. O Prêmio Camões é o prêmio dado ao maior literato, né, da literatura portuguesa, né, que não é só o Brasil, é Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, né, por ano. E esse ano foi Chico Buarque, que é um dos ofendidos também. Secretário da Pesca, né? Secretário da Pesca, quando houve, né, o vazamento de óleo na Amazônia, disse que não precisava ficar preocupado porque o peixe é um bicho inteligente. Ele foge das manchas de óleo, só que ele não sabe que peixe é pescado há 20 mil anos com anzol, né? E ele sempre caiu nessa armadilha. Será que ele é tão inteligente assim? Vamos lá. O ministro do Meio Ambiente, né? Ricardo Salles. Primeiro, ele já é condenado em segunda instância por falsificação de mapas, né, na margem do rio Tietê, né, as margens do rio Tietê de preservação ambiental para facilitar grandes empresários. Mas mesmo assim, ele serve ao agronegócio, né? Ele defende queimadas na floresta, né? Ele é contra as reservas indígenas e reservas quilombolas, né? Tanto que Paulinho Guajajara, um dos líderes, né, protetores de tribos que estão em reservas indígenas, que nunca tiveram contato com os seres humanos, né, foi assassinado no começo de novembro desse ano, né? Ele é a favor também que o agronegócio tenha os perdões das dívidas através de pagamentos do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, que socorre os aposentados do ruralismo, tá? E, por fim, ele desvaloriza tanto Dorothy Stang, né, que morreu defendendo pequenos agricultores da Amazônia, e Chico Mendes, que é um expoente mundial, conhecido no mundo todo, né, um cara de fama internacional, né? Cacique Raoni, que ganhou, só ele e Luiz Inácio Lula da Silva, que foram homenageados com título de cidadão parisiense. Vamos lá. Secretário da Fundação dos Palmares, aí dá para ficar assustado. Ele é negro, né? Negro, mas um negro de extrema direita que diz que, né, ele é fim de cotas raciais, né, de ações afirmativas que permitem o pobre permanecer na universidade porque não tem condição material de pagar, né, o material didático, muitas vezes de medicina, de direito, que são caríssimos, e quando estão estudando com fundos de verba pública, é para pagar a universidade, não para pagar o material. Então precisa de material escolar, precisa de uma série de coisas para se manter na universidade. Mas ele também vai além. Ele afirma que a escravidão foi benéfica para o ganho humano e intelectual do negro, né? Então quer dizer que o negro, né, ele era muito burro na visão dele, e a escravidão foi boa para eles se tornarem intelectuais através da escravidão, né? Para se ter ideia, a escravidão, né, que trouxe 12 bilhões no maior deslocamento transoceânico da história da humanidade, ele mudou até a biologia marinha. Por quê? Na época da escravidão, de 1550 a 1850, né, no tráfico negreiro, até a biologia marinha mudou. Por quê? Os tubarões acompanhavam os navios tombeiros, né? Porque um terço dos negros morreram no deslocamento dessas migrações e eram jogados em alto mar. Então os tubarões seguiam esses navios tombeiros, né, para comer os cadáveres que eram jogados no mar. Alterou o cardápio dos tubarões. Vamos lá. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, né? Eu já tinha falado na live anterior que ele já votou, ele votou contra as sanções a Cuba, votou contra as sanções à Palestina, né, que nunca o país tinha feito, mas também ele é a favor da terra plana. Ele disse que não houve ditadura no Brasil, né? Ele, né, é a favor do combate às religiões orientais, né, em favor da civilização judaico-cristã, mas agora baixou a cabeça e sentou lá para conversar com o comunista que tanto ele odeia, né? E
né, sofreu uma sanção agora dos Estados Unidos e, né, como um vassalo que é, né, ficou pianinho, ficou caladinho, né, tentando afirmar que isso era um engano, não sei o quê. E o presidente também disse, né, que qualquer coisa pega o telefone azul e liga pro Bush e vai falar com o Bush. Eu duvido ele falar com o Bush, que tanto que da última vez ele ficou 1 hora numa fila esperando para pegar na mão do presidente e tirar foto. Vamos lá. E por fim, né, a ministra de Direitos Humanos, a Damares Silva. A Damares Silva, né, que prega o fim do Estado laico, né? O Estado tem que ser religioso, e aí, né, tem a questão dos iranianos, o mundo islâmico, que é o islamismo radical, e aqui seria o cristianismo radical. Defende pedófilo, porque a partir do momento que ela diz que as menininhas de 9, 10 anos que são estupradas na Amazônia são culpa delas porque elas não usam calcinhas, né, e não dos pedófilos que agem contra a inocência de uma criança, ela é cúmplice. Não é? Viu, né, embora ela tenha visto Jesus no pé da goiabeira, né, que os holandeses masturbam seus filhos desde os 6 meses de idade, né, e que a religião deve dominar a ciência, né. A religião não tem como dominar a ciência, porque a religião é uma questão pessoal e a ciência é uma questão para a humanidade, né. A ciência é de quem estuda, a religião é de quem ora. Tá? Então são algumas atitudes que fazem a gente repensar se o Estado está caminhando para frente ou para trás. Se realmente não é aquilo que já havíamos falado no começo do ano, se não estamos voltando às ideias da Idade Média. Ok? Essa é a minha participação e até a próxima.